22 de abril. E pronto para conversar com a audiência Jovem Pan, o deputado estadual Sargento Nery. Sargento, bom dia. É uma honra tê-lo aqui conosco, Sargento. Bom dia, Pitoli. Obrigado aí pelo convite. É um sempre prazer falar com você, com o Alex, todos da Jovem Pan de Bauru. Um abraço a todos da região. Obrigado, Sargento. Sargento, o senhor, advogado que acompanhou certamente ali os votos dos ministros do STF na quarta-feira e acompanhou a decisão do presidente Jair Bolsonaro no final do dia de ontem, com a graça concedida ao deputado Daniel Silveira. Queria ouvi-lo primeiramente, abusando do seu conhecimento jurídico, deputado, com relação ao processo, ao julgamento, enfim, o que acompanhamos na quarta-feira. Qual é a análise do senhor, deputado? Pitoli, como cidadão, é o que nós esperávamos do presidente. É uma questão moral. Como advogado, posso falar para você que a graça é um instrumento do Estado Democrático de Direito, que é irreversível, Pitoli. Uma vez concedida pelo presidente da República, não tem como mudar isso. E eu tenho convicção, né, como advogado, que o presidente fez o certo. Nós precisamos colocar um freio e limitar esse desmando, né? Vamos colocar assim, esse desmando da toga. Hoje o STF quer legislar no lugar da Câmara Federal, quer legislar no lugar do Senado e quer governar o Brasil no lugar do presidente. Então, cercear o direito de expressão é uma coisa incabível. E olha só, ele está fazendo um decreto deixando claro que não é uma questão política, é uma questão de matéria constitucional. Ele está aí preservando o direito não só desse deputado, mas de qualquer brasileiro a se manifestar, que é o mais importante. Agora, deputado, e o que a gente acompanhou, chamaram de o inquérito do fim do mundo, enfim, o que a gente acompanhou ao longo dos meses, né? Prisão do deputado, depois tornozeleira, aquela situação, o deputado ali dormindo dentro da Câmara Federal, dentro do seu gabinete, culminando a vítima julgando o réu. Tudo isso fazia com que a gente chegasse a pensar que o Brasil havia acabado, né? Porque a gente passou por uma situação de incredulidade incrível. Não é possível. Como é que a gente não vai acreditar mais no STF? Como é que a gente deixa de acreditar na Suprema Corte? Isso em algum momento também afligiu o senhor? Olha, Paulo, não é que nós deixamos. Eu deixei de acreditar no STF. Olha, o embate oral do deputado foi não só com o STF, mas diretamente com o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito, ele investigou, ele julgou e condenou. Isso para mim é um tribunal de exceção, né? Então, eu realmente já estava desacreditado. Mas agora, com a atitude do presidente, demonstra que realmente a harmonia dos poderes, né, a separação dos poderes, é uma coisa excepcional na nossa Constituição. Eu falo que a nossa Constituição é uma das constituições mais inteligentes do mundo. E ela é rígida, né? Não é uma Constituição flexível que se muda a qualquer hora. Pelo contrário, é muito difícil você mexer na Constituição. E ele está exercendo não um direito, presidente. Nesse caso, ele está exercendo uma obrigação à frente do povo brasileiro, que é manter o Estado Democrático de Direito, que dentro dele está a liberdade de expressão. É o mais importante de tudo. Deputado, no meio empresarial tem uma célebre frase e clichê que diz que o empresário sabe e gosta, inclusive, de lidar com os riscos, entretanto não consegue lidar com as incertezas, que era exatamente o que estava promovendo o STF diante das decisões e ações estapafúrdias promovidas ao longo desse processo. É a incerteza, é a tal da insegurança jurídica, não é, sargento? Como advogado, eu sempre falo, às vezes você tem uma legislação falha, né? Que é feito pelo homem, tudo que é feito pelo homem, às vezes é falho. O que não pode é ter insegurança jurídica. A insegurança jurídica
promove a falha na legislação, mas a segurança jurídica, ela promove o conserto ou a melhoria da parte jurisprudencial e da parte jurídica do país. Então a segurança jurídica é tudo para um país, não só na parte jurídica, Pitoli, mas também no mundo empresarial. Nenhum empresário quer vir para um país ou quer ir para um país que tem insegurança jurídica. E essa demonstração do STF, nesse caso, deixa nítido que o Brasil estava uma bagunça organizada por um tribunal que é supremo. Agora, deputado, esgarçada essa relação pelo próprio Supremo, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, esgarçada essa relação com os poderes, o senhor entende que agora haverá um contra-ataque do STF ou aceitarão essa decisão e o decreto do presidente da República? Olha, eu acredito que esse embate não acabou, né? É como nós militares falamos, né? Venceu-se uma batalha, mas continua a guerra. Infelizmente é uma pena o povo brasileiro viver tudo isso, né? Isso patrocinado por um acordo que não deveria se expor como está se expondo, né? Um ministro entrar em embate com um deputado federal por palavras, por coisas que ele tem até a prerrogativa de falar. Agora, o maior culpado disso, Pitoli, não é o Alexandre de Moraes. O maior culpado disso é a Câmara dos Deputados que deixou chegar nesse ponto. Sim. Infelizmente, a capivara dos deputados tem que falar amém para o STF. O dia que nós tivermos deputados que nada deve, que nada mancha a sua reputação, aí nós podemos falar que nós teremos uma Câmara de Deputados Federais que realmente vai fazer o STF exercitar aí o direito constitucional. Enquanto nós tivermos deputados com processos de improbidade, investigações de corrupção, vai virar essa bagunça mesmo. Então, o maior culpado de tudo isso é sim a Câmara dos Deputados Federais. Tá aí parte do Senado de joelho pro STF, né, deputado? Exatamente. Pior é o Senado, né? O Senado tem toda a autonomia constitucional para colocar o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF no banquinho para responder algumas questões, e assim não faz. Não faz porque tem muitos lá que estão nas mãos dos ministros com investigações e tudo mais. Então é um jogo de interesse individual que leva o nosso país a essa decadência jurídica. Agora, deputado, é interessante também, Sargento Nery, o que a gente está aprendendo com toda essa situação do ponto de vista da engrenagem, né, da Constituição Federal, de como ela foi ali desenhada, né, no final dos anos 80, promulgada em 88, enfim, mas o que a gente percebe agora é como funciona essa engrenagem, questionável ou não, né, ela deve ser cumprida. E ela foi pensada para garantir essa relação harmoniosa entre os poderes. Haja vista que as ações diretas de inconstitucionalidade propostas julgadas pelo STF, o Senado que pode caçar um ministro do STF, a Câmara é que tem a prerrogativa, enfim, toda essa relação, a graça ou indulto do presidente da República, toda essa relação, essa engrenagem muito bem desenhada pela Constituição, garante de fato o que nós vivemos hoje. É por isso que quando a gente vê e percebe um ministro do STF como Alexandre de Moraes jogando fora da Constituição, a gente percebe que há um erro nesse sistema e trava a engrenagem, né, sargento? Mas olha só, Pitoli, a Constituição, ela é magnífica. Essa engrenagem foi muito bem montada. Infelizmente, quem toca essas engrenagens são pessoas, às vezes, que têm boa índole e outras que têm má índole. O que tem má índole fecha os olhos à Constituição e deixa o Brasil a Deus dará. Aquele que tem boa índole, ele realmente cobra o que é o certo. Então, na verdade, não é a engrenagem que está errada. A Constituição, ela é clara, existe a divisão dos poderes, isso tem que ser respeitado, né? O Executivo, Legislativo e Judiciário, mas alguns atores do Legislativo não se impõe porque tem conta a pagar com o Judiciário.
E aí o judiciário acaba fazendo esse poder da toga no nosso país, que é inadmissível, né? Então a engrenagem é boa, a Constituição é excepcional, estudei muito ela. Em relação a outras Constituições, posso dizer a você, Pitoli, que é uma das melhores do mundo em termos de segurança jurídica, divisão dos poderes, sobre as questões sociais. É uma Constituição que realmente visa tudo. Só precisa ser seguida por homens sérios, né? Sim. Sargento, é muito bom ouvi-lo. O senhor sabe do carinho que nós temos pelo senhor. Agradeço a chance de ouvi-lo nesse momento tão importante, diante dessa decisão tomada pelo presidente da República, que eu traduzo na palavra alívio. Estamos aliviados, deputado. Olha, quando eu li a matéria, eu comentei com meu filho, Pitoli, esse é o presidente que eu votei e esse é o presidente que eu apoio. É um presidente que não pode jamais baixar a guarda e se render aos poderes. Ele está exercendo o poder de um dos países mais importantes do mundo. De cada 10 pratos no mundo, 7 tem alimentos brasileiros. Então nós não podemos ter um presidente covarde. Nós queremos um presidente que siga a Constituição. E ele seguiu a Constituição na risca. Tudo que ele fez está pautado na nossa Constituição e digo mais, Pitoli, é irreversível. E eu entendo que o deputado pode sim voltar às suas atividades normais na Câmara dos Deputados. Parabéns ao presidente Bolsonaro e eu espero que o STF, Alexandre de Moraes e outros ministros entendam que eles não são o Supremo na questão de comandar o país. Eles estão dentro de uma divisão de poderes. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe e um grande beijo. Obrigado, deputado estadual Sargento Nery, conversando conosco, 10 horas e 48 minutos, depois do intervalo.